Hoje o tema é sério. Vamos fazer um diagnóstico que, admito, é duro, mas é absolutamente necessário. A fotografia artística, sabem? Aquela que nos faz parar, que tem profundidade, originalidade, está, neste preciso momento, a ser asfixiada. E não é por uma pessoa, não. É por um mecanismo que todos nós usamos todos os dias, muitas vezes sem sequer pensar nisso. O scroll infinito. E esta frase resume tudo. A ameaça aqui não é uma proibição, não é alguém a dizer que não se pode mostrar isto ou aquilo. É muito mais subtil. É um silenciamento sistémico. É uma espécie de guerra cultural silenciosa que acontece nos nossos feeds, onde os trabalhos que realmente importam são simplesmente postos de lado. Tornam-se invisíveis por causa da tirania daquilo que é, apenas e só, popular. Antes de continuarmos, uma nota importante sobre como esta análise foi construída. Os conteúdos para este guião foram preparados e validados pelo Mário Pereira. Foram gerados com o apoio de Notebook LM e podem conter lapsos ortográficos sem prejuízo da correção e validade substantiva. Ok, vamos a isto. Por que é que passar os olhos pelo feed nos deixa tão vazios em comparação com, por exemplo, ir a uma galeria? Bem, no fundo, o problema é um conflito filosófico. A arte exige uma coisa que o scroll infinito nos rouba de forma implacável: tempo. Pensem neste assim. A fotografia artística é como uma refeição de qualidade. Pede que nos sentemos, que a saboreemos, que a digeriremos. Um ensaio fotográfico complexo, por exemplo, fica a ecoar na nossa cabeça. O scroll infinito, pelo contrário, é fast food visual. É rápido, é fácil, vicia, mas no fim de contas não nos alimenta. O objetivo não é causar impacto, é só manter-nos ali, a rolar o dedo. E quem é que escolhe o menu deste fast food? O algoritmo. O nosso curador supremo. Só que é um curador cego para a arte. Não quer saber de estética, de filosofia, de cultura. O seu único critério é o engagement. O que é bom? Aquilo que gera mais gostos, comentários e partilhas. É uma lógica simples, direta e, sejamos honestos, brutal. E esta lógica cria um ciclo vicioso que é absolutamente devastador. Imaginem o cenário. Um fotógrafo passa meses num projeto original, cheio de significado, publica-o e... silêncio. O algoritmo ignora-o porque não dá aquela gratificação instantânea. Frustrado, o mesmo fotógrafo publica uma foto banal de um pôr do sol igual a outras 1000 e, bum, o algoritmo recompensa-o com visibilidade. A mensagem que passa é perversa. A originalidade é punida, a cópia é premiada. Isto leva-nos, claro, a questões éticas muito profundas. As plataformas, elas dizem que são neutras, que são apenas ferramentas. Mas quando os seus algoritmos decidem o que milhões de pessoas veem, elas não são só ferramentas. Estão a agir, na prática, como os editores mais poderosos do mundo. E pior, fazem-no à porta fechada. O que nos coloca a todos os criadores perante um dilema corrosivo. O que fazer? Simplificar o trabalho para alimentar a máquina? Jogar o jogo para conseguir pagar as contas? Ou manter a integridade artística, sabendo que isso pode significar basicamente gritar para o vazio? E atenção, isto não é uma questão de vaidade ou de ego. É uma questão económica brutalmente real. A economia do like define quem é pago, quem recebe trabalho, quem consegue no fundo ter uma carreira. Estamos a falar da sobrevivência profissional a colidir de frente com a integridade artística. Então, se o sistema prejudica os artistas, a lei não pode ajudar? É uma boa pergunta. Vamos olhar para a nossa lei de direitos de autor, o Código do Direito de Autor e dos direitos conexos, e ver se há aqui alguma proteção contra este monstro moderno. E é aqui que encontramos um paradoxo. Para a lei, o que conta não é o mérito artístico, mas a originalidade. E legalmente falando, tanto aquela foto do pôr do sol como a tal projeto complexo são criações intelectuais originais. Ambos estão protegidos contra a cópia. A lei não é uma crítica de arte. Protege a autoria, não o valor cultural. E este é o ponto-chave. O algoritmo não está a violar a lei, porque não está a roubar a obra, não a copia, não a plagia, ele simplesmente a enterra debaixo de uma montanha de ruído. A nossa lei foi feita para proteger a existência da obra, mas é completamente impotente para garantir a sua visibilidade. Esta frase acho que resume o problema na perfeição. A nossa lei de direitos de autor é um escudo do século XX. Foi desenhada para um inimigo muito específico, a cópia não autorizada, mas no século XXI a arma é outra. Não é a cópia, é irrelevância. E o nosso escudo simplesmente não serve para esta luta. Se a solução não está na lei, então está onde? A resposta tem que ser cultural. A luta pela sobrevivência da fotografia com significado não se vai ganhar nos tribunais. Vai ganhar-se nas nossas mentes e nos nossos hábitos de todos os dias. E esta rebelião precisa de todos nós. Para quem cria, significa ter a coragem de fazer o trabalho que importa, mesmo que o algoritmo não goste dele.
Para quem ama a arte, significa fazer um esforço consciente. Sair do feed, ir ao site de um artista, subscrever uma newsletter de uma galeria. No fundo, sermos os nossos próprios curadores. Porque no final do dia é disto que se trata. A arte não sobrevive por magia. Sobrevive por causa de uma decisão deliberada. A nossa decisão de parar de consumir imagens e começar verdadeiramente a ver. E isto leva-nos a um lema que podemos todos adotar. Fotografe com liberdade. Crie sem as amarras do algoritmo. Mas proteja-se com conhecimento. Perceba como o sistema funciona e tome as suas próprias decisões, em vez de deixar que um algoritmo as tome por si. Por isso deixo esta pergunta no ar. Como é que podemos, cada um de nós, ajudar a construir uma cultura que valoriza a arte a sério, em vez de apenas a consumir? Gostava muito de saber o que pensam. Deixem as vossas ideias nos comentários, surgiram outros temas. Vamos lá construir esta nova cultura, juntos.